Bem, pessoal, vamos então para mais um módulo da nossa certificação de usuário do MyFarm. E nesse módulo, então vocês vão conhecer agora o módulo dentro do MyFarm de gestão de maquinário. Bora lá então? Bom, então isso que vocês estão vendo aqui é o módulo de gestão de maquinário do MyFarm, tá? Então, lembrando como é que a gente vai seguir a dinâmica. Primeiro eu vou explicar a funcionalidade, depois eu vou voltar e relacionar com a dor, depois eu vou mostrar para vocês como transformar essa funcionalidade em algo que o produtor rural consiga entender, algo que faça sentido para o negócio dele. Então aqui no painel, o que, que nós temos? A gente tem a visão aí das manutenções atrasadas, manutenções previstas, as pendências de manutenção, então essa é a manutenção preventiva que o produtor rural programou e que agora ela atingiu o orímetro ou a quantidade de dias. Aqui é a visão do abastecimento, então ele vai registrando o abastecimento através do aplicativo e ele vai tendo aqui a média por hora ou por quilômetro, depende como é que é o registro da máquina, ou pode ser de ambos. Aqui a relação dos tipos de máquina que o produtor tem e o nome dessas máquinas, horas paradas, então ele pode registrar a hora parada do maquinário, acompanhar as horas trabalhadas dessa máquina por atividade agrícola. Lembrando, lá quando a gente fez aquele planejamento da atividade agrícola, então a gente vai dizer onde é que vai ser feito, qual tipo de atividade, qual que é a máquina, o operador, se vai usar ou não algum tipo de implemento. À medida que ele vai realizando aquele registro, aí essa informação vai voltando para cá, para o módulo de maquinários, para dizer para ele quantas horas que essa máquina trabalhou em cada uma das etapas do processo produtivo e também por atividade, então por tipo de atividade. Os custos com o maquinário, então aqui você vai ter aí o custo geral da máquina por período, ele pode separar por grupos de máquinas, o custo com materiais. O legal que vocês vão ver depois é a facilidade que o produtor tem de fazer essa aplicação do material na máquina, indicar em qual máquina que vai ser utilizado o óleo, que vai ser utilizado o filtro, a correia, o rolamento. Então isso é muito fácil. E por ocorrências. Aqui também o nome da ocorrência é personalizado, então pode ter lá troca de óleo, abastecimento, troca de filtro, né? Vistoria, então ele pode cadastrar uma vistoria, por exemplo. Bom, aqui a gente tem o cadastro da máquina, é ilimitado, ele pode cadastrar quantas máquinas ele quiser. Estão vendo que essa máquina aqui está indisponível? Então, no momento que essa máquina ela vai para uma manutenção corretiva ou ela está passando por uma manutenção preventiva, então ela fica com status indisponível. É bem legal para quem tem frotas maiores. Eu posso filtrar por tipo, os meus implementos, por máquina, por fabricante e por modelo. E lá no meu cadastro da máquina, eu também vou ter aí um detalhamento de todas as atividades na qual essa máquina foi utilizada. Então vai facilitar para você visualizar aí toda a vida útil dessa máquina, quando é que ela foi utilizada, quem utilizou, se teve uma saída de estoque, quanto que custou, para ajudar o produtor a tomar decisões. E quando for atividade agrícola, se eu clicar aqui, eu vou lá para a atividade. Então eu posso visualizar detalhes a respeito dessa atividade. Legal, né? Agora, a gente vai falar sobre as manutenções. A vantagem aqui de utilizar o módulo de manutenções, eu não vou nem abrir a manutenção corretiva para vocês, que é basicamente a mesma coisa. Então a gente vai fazer a manutenção corretiva no momento em que ocorrer ocorrer aquele problema, né? E a manutenção preventiva, eu vou cadastrar os planos de manutenção, pode ser para uma máquina ou para um grupo de máquinas, vou dizer quais os procedimentos. Então imagina lá o meu produtor tem 3, 4 máquinas, 10 máquinas, 50 máquinas,
e ele precisa regularmente fazer uma vistoria naquela máquina. Aqui eu posso dizer quais os procedimentos devem ser realizados. Vai verificar a correia, verificar o olímetro, trocar o rolamento, tirar o óleo usado, fazer a calibragem. Vou dizer quais os materiais devem ser utilizados e configurar o alerta em horas ou em dias e pedir para o sistema me notificar X horas antes ou X dias antes. O registro de abastecimento ele vai ser feito pelo aplicativo ou até mesmo diretamente aqui através do MyFarm e depois eu vou ter uma lista completa aqui de todos os abastecimentos que foram feitos. Se eu quiser eu posso revisitar esse abastecimento, fazer a correção aí, dependendo se eu não estiver pegando o dado da bomba, se for uma estimativa. E a partir disso eu consigo ter um controle maior aí desse gasto, que é um gasto que geralmente nas fazendas ele representa um percentual importante do total dos gastos, né? E que geralmente o produtor tem pouco ou quase nenhum controle. Bom, pessoal, então agora nós vamos falar aí, voltando, né, das dores envolvidas nesse módulo. Então lembrando, eu como vendedor, como alguém que vai vender esse produto, eu preciso conhecer muito bem para eu saber oferecer e saber se o processo que está sendo oferecido aqui pelo MyFarm é coerente com o processo do produtor. E agora a gente vai entender quais as dores que estão envolvidas nesse processo. Bom, então vamos lá. Módulo de maquinário, né? Quais essas dores que o produtor geralmente tem quando ele vem nos procurar? A dificuldade em controlar, acompanhar e prever os gastos com maquinário. Então, acompanhar, controlar por quê? Porque ele não faz ideia de quais os gastos. Ele não consegue fazer o registro, ele não sabe para qual máquina que vai. Às vezes ele até sabe lá no início, mas acaba perdendo. E ele não faz questão de valores miúdos, de valores pequenos. Só que quando esses valores vão se amontoando, a gente vê que às vezes representam uma importância grande no total desses gastos. Acompanhar, porque eles vão acontecendo ao longo do tempo, e prever qual que é o período que eu mais tenho gasto com maquinário. Aí o produtor vai falar, é durante a atividade agrícola, é durante o plantio, é durante a colheita. Quais as datas? Então eu preciso prever esses gastos para que depois eu possa fazer um planejamento decente, para que eu possa já fazer um planejamento de compra para o próximo ano e reservar caixa para eu conseguir arcar com essas despesas. Dificuldade em acompanhar as manutenções preventivas, acompanhar as horas trabalhadas de cada uma das atividades, a falta de padronização das vistorias e manutenções das máquinas. A cada 50 horas eu preciso fazer um ajuste das correias das máquinas, fazer a troca de óleo. Então, quem vai fazer? Quais os procedimentos que essa pessoa deve seguir? E a dificuldade em acompanhar e registrar os abastecimentos. Então, esses daí são exemplos de dores que costumam acontecer e a gente sabe que precisam de um acompanhamento mais criterioso para que o produtor possa reservar a caixa e ele tenha uma boa saúde financeira no final das contas, preservando a rentabilidade dessa fazenda. É isso, agora no próximo módulo a gente vai avançar para o controle de estoque da nossa fazenda. Caso você tenha alguma dúvida, você pode retornar nesse módulo quantas vezes você precisar.